era Oprichnina, de Ivan IV? Essa é uma dúvida frequente de muitos escritos, causando desinformação sobre o tema. Para não cometermos os mesmos erros, vamos iniciar os nossos estudos com um breve contexto histórico. O século XVI na Europa foi caracterizado pela centralização do poder monárquico e a formação dos primeiros estados nacionais. A Rússia nessa época nem existia, só surgiu em 1721. Seu equivalente território era dividido em diversos ducados. O principal deles era o Grão-Ducado de Moscou, governado por Ivan IV, que sentia a necessidade urgente de unificar o império. Não porque ele tinha a vontade de mandar em tudo, como afirma as literaturas pseudocientíficas, mas por razões mais práticas. Na época, quem não conquistasse seria conquistado. O território equivalente à atual Rússia estava cercada de inimigos estrangeiros. Os mais ameaçadores eram a Lituânia, a Polônia, os tártaros da Crimeia e os otomanos. Como na época a Rússia era formada por muitos reinos, unidos apenas pela religião ortodoxa e a língua, havia grande dificuldade em mobilizar as tropas contra os inimigos estrangeiros. O Grão-Ducado de Moscou se sentia sobrecarregado a esse respeito. As reivindicações de Ivan IV diziam respeito às ações dos boiardos, quanto à pilhagem do tesouro. O czar apontou que os boiardos estavam juntando grandes riquezas para si, não protegiam o cristianismo ortodoxo dos inimigos católicos, ignoravam seus inimigos da Crimeia, da Lituânia e os alemães, nem mesmo se preocupavam em defender o campesinato. Nesse período não existia o conceito moderno de patriotismo, mas não proteger sua religião e seus súditos era alta traição contra Deus, algo imperdoável para o contexto cultural da época. E essa tensão aumentou na década de 1560, quando houve uma virada na Guerra da Livônia, que foi desfavorável para Moscou. Além disso, de acordo com algumas evidências, vários aristocratas participaram de uma tentativa de rebelião, apoiada por representantes da Lituânia e da Polônia. O poder dual que reinava no país, onde as atividades do monarca eram seriamente limitadas pela Duma boiarda, era uma ameaça às fronteiras russas. Para sair dessa situação, Ivan IV decidiu criar um Estado dentro do Estado, construindo um sistema hierárquico, com um novo exército, economia, administração. E em 1565 foi estabelecida a Oprichnina, uma nova entidade administrativa. Inicialmente, esse era o nome da herança atribuída à viúva do falecido príncipe, após a divisão de seus bens. Todos os bens do príncipe passaram para seus herdeiros, exceto o que foi atribuído à viúva. Assim, a palavra Oprich significa exceto, mas Ivan IV resignificou o termo, que passou a designar um território sob o controle do Grão-Ducado de Moscou. A Oprichnina incluía terras no centro da Rússia, no noroeste e na região do Volga, bem como cidades associadas à mineração de sal,
localizadas em importantes rotas comerciais ou significativas em termos político-militares. No final, quase 60% do território da Rússia tornou-se Oprichnina. Também foi estabelecida uma Oprichnina Duma, que, entre outras coisas, selecionava os candidatos ao serviço da Oprichnina. A divisão do estado em Zemshchina e Oprichnina significou a redistribuição de terras dentro do país. Muitos dos proprietários de terras que originalmente viviam no território de Zemshchina foram transferidos para servir no exército de Oprichnina. Essas pessoas foram privadas do controle de suas propriedades, que passaram para a administração do Grão-Ducado de Moscou. A política de Oprichnina também levou a uma divisão nas fileiras da nobreza, causada pela mudança na localização das propriedades de terra. A insatisfação contra a hegemonia do Grão-Ducado Moscou gerou descontentamento. Em 1567, o boiardo Ivan Fedorov lidera uma tentativa de coroar o irmão do czar, o que despertou a ira do soberano e uma nova onda de repressões. Além das mudanças administrativas, em 1565 foi criado um importante mecanismo para o exército. Uma tropa totalmente fiel ao Grão-Ducado de Moscou, que levaria o nome da já citada reforma administrativa. Se chamava Oprichnina. Inicialmente, seu número foi fixado em 1.000 pessoas, em seguida ampliado para 6.000. A nova estrutura militar deveria se tornar menor e mais móvel, garantindo maior agilidade na tomada de execução e decisões. Mas antes de tudo, a Oprichnina deveria fornecer um aumento na prontidão de combate do Estado russo na Guerra da Livônia. As insígnias da Oprichnina eram a cabeça de cachorro e as vassouras, símbolos de que os soldados atacavam e varriam os inimigos. Gravuras do século XVI ilustram cabeças amarradas a um arreio de cavalo e vassouras, nas mãos ou presas a selas. No entanto, esses objetos não eram carregados nas batalhas por motivos óbvios. Na realidade, tanto as cabeças quanto as vassouras foram substituídas por suas imagens simbólicas. A liderança da Oprichnina incluía aristocratas transferidos do Zemstvo. A concentração de poder nas mãos do Grão-Ducado de Moscou desagradou os outros ducados, principalmente Novgorod. Em 1567, enquanto estava na frente da guerra na Livônia, Ivan IV recebeu informações sobre uma conspiração sendo preparada contra ele. Houve uma denúncia de que os novgorodianos tentavam derrubar o czar do trono e de que eram coniventes com a Polônia católica. Essa última traição foi algo imperdoável. No final de 1569, o Grão-Ducado de Moscou declarou guerra a Novgorod. Estima-se que por volta de 4.000 pessoas morreram na batalha. No ano seguinte, o componente punitivo aumentou acentuadamente nas atividades do exército. No final do ano, segundo historiadores, cerca de 600 a 700 pessoas foram executadas por traição. As guerras internas que buscavam unificar o país
centralizando o poder nas mãos do Grão-Ducado de Moscou, enfraqueceram a posição do Estado nas fronteiras do Sul, o que se tornou um dos principais fatores para mudar o curso político e acabar com a Oprichnina. No início do reinado de Ivan IV, o Grão-Ducado de Moscou se estabeleceu firmemente nos territórios dos Khanatos de Kazan e Astrakhan. Foi possível manter a segurança nas fronteiras do sul, onde o Khanato da Crimeia era vizinho da Rússia. No entanto, na década de 1560, a Crimeia iniciou os preparativos para uma campanha agressiva, que foi ativamente promovida pelo Império Otomano. Em 1571, a Crimeia marchou contra Moscou. O exército da Oprichnina, que foi criado para defender as fronteiras, não resistiu, o que levou a um avanço desimpedido em direção a Moscou. O Khan da Crimeia decidiu queimar a cidade e o Kremlin foi danificado. Este evento foi um fator-chave que obrigou Ivan IV a reconsiderar o regime político existente. Para agravar, em 1570 a 1571, o Grão-Ducado de Moscou se encontrava em uma difícil situação político-militar. O exército sofreu várias derrotas, não conseguiu criar uma aliança com a Inglaterra. E a campanha devastadora contra Moscou foi a gota d'água, que levou a repressões contra a elite da Oprichnina. Em 1572, Moscou esperava uma série de campanhas contra os crimeanos, pois o conflito não poderia ser resolvido pela diplomacia. Desta vez, o exército não foi liderado pela Oprichnina, e sim pelo comandante Vorotinsky do Zemstvo. Sob sua liderança, tanto o exército da Oprichnina quanto o de Zemstvo permaneceram juntos e conseguiram vencer o Khan da Crimeia. Essa batalha marcou o fim da Oprichnina, que não cumpriu a sua função de defender as fronteiras. Em 1572, Ivan IV encerrou com a Oprichnina e a estrutura administrativa do Estado também mudou, mas as relações de Ivan IV com a nobreza continuaram instáveis. É incorreto avaliar que as tropas da Oprichnina eram extremamente cruéis. Seus atos não estavam fora do contexto histórico. Deve-se ter em mente que os séculos XVI e XVII foram violentos em toda a Europa. Para o Ocidente, era uma época de violentas guerras religiosas, de unificação e escravidão, principalmente dos negros africanos. Claro, qualquer privação da vida humana é um pecado terrível. Mesmo assim, deve-se reconhecer que o governo de Ivan IV, em número de vítimas, é incomparável com o que aconteceu no mesmo período na Europa Ocidental. Podemos ver os números no gráfico da tela. As estimativas dos resultados da existência da Oprichnina foi de natureza progressiva. Ajudou a reduzir a ordem feudal, contribuiu para a centralização do Estado, que propiciou a conquista de um imenso território. Embora alguns historiadores destaquem que a concentração do poder em Moscou tem causado problemas até hoje, como é o caso dos conflitos na Ucrânia. De qualquer forma, foi bem melhor do que uma unificação tardia, como foi o caso da Alemanha e da Itália. Uma guerra civil com armas modernas causaria um número muito maior de baixas.
O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito, Matheus Barbosa 7891. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.